Olá, Mariana. Olá. Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que me deu muito gosto preparar esta entrevista. Eu só deram-me a escolher quem é que eu queria escolher, eu escolhi-te a ti. Primeiro, é assim, eu tenho vindo a acompanhar o teu percurso, mas olhar para o teu trabalho sob esta perspectiva, esta ideia do lado B, foi completamente diferente e acho que foi aqui que eu entrei na tua pintura. E eu estou a dizer isto, aliás, eu preparei o meu guião em Comic Sans cor-de-rosa. Estou a ver, da canhota. E pronto, para te dizer, antes de mais isto, que queria entrevistar-te a ti mesmo. Obrigada. Pronto. Sério. E agora que já meti as expectativas lá em cima, Estou tramada. vem por aí abaixo. Não, vou começar a defraudá-las. Bem, e começo então pela questão das expectativas. No ano passado, numa conversa a propósito da canhota com o Bruno Marchand, que aconteceu na Fundação Carmona e Costa, dizias que a pintura que resulta, ou que já sabes que vai resultar, deixa automaticamente de te interessar. Sim. Quer isto dizer que cada pintura comporta para ti uma luta contra as expectativas, desde logo contra as tuas próprias expectativas? Sim, sim. Ou seja, existem sempre expectativas em relação a um trabalho, não é? E depois existe um modo de trabalhar que é repetido e que é... ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se tu já sabes que determinadas cores vão resultar, determinadas formas vão resultar, que aquilo que pode ser uma espécie de imagem de marca do teu trabalho artístico, isso é qualquer coisa que, apesar de a minha mão é a minha mão e vê-se que é a minha mão, mas eu não consigo agarrar-me a isso para ter uma espécie de produto que resulta. Então, se eu começo a repetir muito uma fórmula enquanto estou a pintar, eu rapidamente perco interesse e tento procurar outras formas novas, tento desmanchar tudo aquilo e tentar, obviamente, que esses elementos do meu trabalho aparecem sempre de algum modo. Portanto... Sim, tu até dizes que podias ficar ali a repetir aquilo se tivesses mesmo que fazer em caso, tu até dizes, se fosse uma urgência. Sim, é uma espécie de... resulta, tipo, a equipa que ganha não se mexe. Estudos em carteira de pinturas que podem resultar, sim. E em relação a esta última exposição, pelo menos a que eu vi, não sei se houve entretanto a Solilóquio, não sei se houve entretanto Solilóquio, foi a última que eu vi. Pois, foi a última. Pronto, mas em relação a esta... Quer dizer, desculpa, a última é a que está agora no fundão, que é o Bollocks 3, sim, que é uma nova montagem. Ou seja, não é um trabalho novo, são os restos das pinturas que não foram utilizadas. Restos, quer dizer, eu digo restos, mas na verdade são trabalhos. Aqueles fragmentos, não é? Sim. Então eles tiveram uma nova configuração. Portanto, essa é a última, assim, sozinha. Eu quando te ouvi na tal conversa com o Bruno Marchand, lembrei-me das aulas do Deleuze em 81, as aulas de pintura em Paris, quando ele diz a respeito da obra de Cézanne que o ato pictórico é o da luta contra o clichê. Parece-me que no teu caso esta luta tem vindo a tornar-se cada vez mais evidente ou assumida. Lanças as expectativas com as tais combinações que já sabes que vão ser bem sucedidas, do cor-de-rosa, do amarelo, do azul, mas agora, não sei, eu tenho visto mais agora, vais buscar aqueles... Os acinzentados, os verdeados, os acastanhados, mais sujos, para sujar o que está perfeito, não é? Sim. Não sei se tenho visto mais agora recentemente. Porque o que te interessa mesmo é destabilizar a pintura. É destabilizar a pintura, ou em termos compositivos, ou até na própria escolha das cores e o modo como elas se articulam. Eu chego a fazer pinturas por causa de uma cor específica que eu não sei como utilizar. Sim, tu dizes que a pintura começa na loja de tintas, não é? É porque eu sou completamente obcecada por cores. É mesmo que eu... Eu quando estava a pensar nesta questão, tinha esta aqui da coleção da EDP, que tens...
É assim, está aqui, é assim. É. E não me lembro como é que esta se chama. Esta pintura, não tem título. Não tem título esta. Não. E tens estas cores super vibrantes, super exultantes, os rosas, os laranjas, os amarelos, e depois vais buscar os cinzentos, qualquer coisa que vá desequilibrar, que vá tirar um bocado a perfeição. Não sei se perfeição é a palavra mais... Sim, eu por acaso, no caso dessa pintura e no caso de várias pinturas, o que eu gosto de fazer um bocado é... Eu penso muito na questão da luz na pintura. E apesar de, aparentemente, a minha pintura ser abstrata, se é que existe pintura abstrata, não é? Porque eu acho que vem de coisas que nós vemos, sejam padrões, sejam... reconhecíveis, pelo menos, não é? Sim. Essa questão da luz interessa-me e como é que tu iluminas como se fosse quase podia ser uma iluminação de estúdio dessas formas que são abstratas, não é? E onde é que cai a sombra e qual é o volume dessas formas, qual é o fundo, qual é a figura, qual é o primeiro plano, qual é o segundo plano. Às vezes é só uma mancha cinzenta muito ao alvo, não é? Que define a espacialidade, a profundidade da pintura. Às vezes é só ali aquela... E é aquele cinzento básico que é o cinzento, a sombra, não é? Sim. Pronto, o preto eu não uso muito, gostava de usar porque é bem complicado, mas hei de tentar meter-me nisso. Agora nesta aqui do solilóquio que eu tinha para confronto com esta, agora, que acho que é de 2019, em que aqui já vais buscar, então, ainda mais, de uma forma mais assumida, aqueles tons sujos, né? Para sujar, para destabilizar. Sim. Eu sempre trabalhei muito diretamente do tubo, portanto, as cores muito puras, não é? E quase não misturava, quase que de um modo primário e quase bruto, havia essa diferenciação na própria tela. Progressivamente eu fui começando a misturar na tela e usar um bocado a tela como paleta, apesar que eu também uso paleta e frascos e coisas assim. Uhum. Mas começou-me a dar gozo a ver essa parte, esses blocos de cor rígida que vêm diretamente do tubo e depois a ver uma espécie de movimento de cores que acontece na própria tela. E eu estou um bocado a trabalhar nisso agora. Mas... não sei, ao longo dos anos, parece que se calhar vais-te preocupando menos, ou se calhar não é a primeira preocupação, não é a prioridade, com a materialidade da pincelada, com aquela já... Ou melhor, se calhar agora nota-se mais, porque já há o outro lado. Pois. Já há mais o esticar, e depois, não sei se estou a fazer explicar bem. Sim. Estás. Agora já esticas mais, então as outras zonas que antes eram as habituais, as dominavam, causam mais impacto. Causam mais impacto. Sim, e pronto, foi isso que eu reparei. Passando para a próxima questão. Numa outra entrevista, esta mais recente, à Catarina Real, dizes-te obcecada pela perfeição. Que a pintura é um trabalho penoso, exigente e tendencialmente obsessivo. É mais fácil fazer resultar do que desestabilizar a pintura? Quer dizer, eu acho que o fazer resultar não é nenhum toque de genialidade, é uma questão de hábito e de recepção em relação à obra que é positiva, pronto. Eu acho que viver assim disso também é muito penoso, mas eu prefiro a parte penosa de arriscar e de tentar de continuar à procura do erro daquela... Sim, acho que quando isso acabar, não sei se conseguirei fazer alguma coisa. Em relação a isso, faço uma pergunta a seguir. Eu digo, pintas em busca do erro perfeito e não propriamente da perfeição. Ou melhor, para ti a ideia de perfeição reside justamente na instância do erro, no confronto com a falha pictórica. É nesse momento que dás a pintura por terminada, quando encontras a falha, a primeira falha?
Ou a falha perfeita? Não sei, porque eu acho que é uma sucessão de falhas e de disfarces da própria falha. E depois também eu simulo falhas. Então, isto é um bocado perverso, porque na verdade eu própria já não sei e as pessoas muito menos o que é simulado, o que é que não é simulado. Porque ao longo do processo vão acontecendo erros e acontecem coisas que, sei lá, momentos que a pintura está a correr bem e tu desfazes isso de propósito e se calhar acontece um erro que tu detestas e esse tu vais guardar. Então, entre isso e o erro simulado... Aquilo que tu dizes que é o truque no catálogo da canhota, não sei se é o Bruno Marchand, se és tu mesmo que disse, mas acho que foste tu que disseste numa entrevista. O truque que se faz de propósito para falhar, não é? O truque, tipo um truque de magia que tu fazes de propósito, tipo... Sim, sim. Para bloquear ali na falha. Pois, é um bocado como a pantomima, como o Chaplin, como o Buster Keaton também. Ficar e o Beckett vai buscar isso, que é... Ou seja, é um bocado o trapalhão, não é? É a figura do trapalhão. Programado. Que tem... Ou seja, não é só uma questão de graça, mas também tem uma consequência mais poética até, acho. E depois há uma altura em que tu falas nessa conversa com o Bruno Marchand desta obra, acho que é desta, não é? Sim. Do Hamilton, do Richard Hamilton, que é o Sunset, o pôr do sol. Sim. E eu fui buscá-lo porque me chamou a atenção nessa conversa e achei que explicava muito depois da tua obra, da tua pintura. E quando eu te falo na luta contra o clichê, refiro-me não apenas à técnica, mas também ao próprio motivo da pintura, ou seja, lembro-me desta pintura do Hamilton, tal como dizes na conversa com o Bruno Marchand, deixa-me ver se eu encontro aqui. É que não se trata do cocó propriamente dito, trata-se do enquadramento que se faz desse cocó, ou seja, do que se espera do Hamilton, do que se espera da pintura, do que se espera do pôr do sol e do que se espera do próprio cocó. Sim. E depois trata-se de defraudar todas essas expectativas, preconceitos, ideias feitas. E tu pintaste o Marante porque não se espera de ti que pinte o Marante ou porque não se espera de alguém que pinte o Marante? Nesta aqui? Eu não veria isso assim. Eu pintei o Marante porque eu tenho uma especial predileção por tudo o que são figuras ou da cultura mais popular ou até figuras ligeiramente estranhas ou fora do... Acho que também falaste no Fernando Pereira. Falei do Fernando Pereira, sim. Falei. Yeah. Há sim umas figuras que são... quer dizer, eu gosto muito de arte popular. Eu tenho algumas esculturas que são máscaras de arte popular, uma mistura de arte popular com ficção científica. Tenho aqueles cabeçudos que estavam lá na canhota. O universo da música ligeira tem personagens que, com o seu lado de batalharem, de fazerem a música que fazem e de levarem... Quer dizer, eu também não queria estar a estender isto assim, uma coisa tão... Mas a imigração e o facto de... Porque eu já fui hospedeira e eu sei o que é estar longe de casa e eu não imagino o que é uma pessoa estar durante 50 anos... Não é longe de casa, mas foi forçada... E figuras como o Marante são elementos de ligação, não é? São, porque mesmo que... Quer dizer, eu faço um exercício que se eu estivesse, não sei, na Austrália, pronto, não é preciso ir tão longe, e tivesse de ter ido para lá, como há muitas pessoas que tiveram de ir, porque não tinham condições no país para ter mínimo de condições de vida, quando tu ouves português... ou alguém falar na rua, ou uma música, isso tem
Isto não é uma coisa nacionalista, é uma coisa de reconhecimento de memória, pronto, dos cheiros, dos lugares, da infância, há uma tudo. afeição, não é? Com esta figura e com outras, sim, sim. Que transportas e sim, e depois, pronto, também há um lado kitsch que eu acho... Que atrai, não é? Que gosto, sim, porque mas agora há uma certa ingenuidade na narrativa, nos videoclipes, em toda essa estética. É qualquer coisa que é... E eu também gosto muito dos efeitos especiais handmade, não é? Não são aqueles digitais. Sim, tu falavas isso tem a ver com a experimentação, tem a ver com... Na vontade de querer fazer, não interessa como, não é? Exatamente, é assim qualquer coisa maior. Bora fazer um filme, sei lá... E depois... Logo se vê. Chover, há um regador, pronto, é assim uma coisa um bocado como se as crianças estivessem a brincar, mas há coisas que só esta disponibilidade é que cria visualmente e existe experimentação plástica com isto. Acho eu, não sei. E com isto também defraudaste as expectativas da tua avó, que queria um retrato. E tu fizeste tudo Marante. Pois é, verdade. Não fizeste tudo ela. Não fiz, é verdade. Bem, agora passando para a próxima parte. Eu trago aqui, ainda em relação a ao que tu dizes destas duas, são duas, as do Marante, destas duas pinturas, são pinturas inacabadas, não é? O que tu dizes delas. E eu vou buscar também aqui outra obra da coleção, esta, que é, isto não é uma pintura, é uma provocação. E parece-me que estas duas, com 6 anos de distância, não é? Parece-me duas maneiras muito distintas de transmitir a mesma idea, não é? Está aqui sim, a mesma, a tua cena, não é? Sim. Aqui com o texto, nada a ver. Aqui talvez mais por quem o que pintas, não é? Mas é a mesma ideia. Mas há muitas pessoas que não perceberam que era o Marante. Só perceberam que é assim uma espécie de... figura de, não sei, carrossel ou qualquer coisa, não é? Porque depois também existe, eu não costumo pintar retratos. E depois também da maneira como estavas exposto, assim muito, a espreitar. A espreitar na exposição. E tu achas que é realmente pintura aquela que não comporta, em que não habita qualquer forma de provocação? Desculpa, como assim? Ou seja, achas que é ainda uma pintura, aquela pintura em que não há um indício, um sintoma, qualquer coisa que cause comichão, que destabilize, seja... Mas estás a falar da minha pintura? Não, agora já estou a falar de uma maneira assim, uma perspectiva mais alargada. Tu achas que tu ainda vês aquilo como pintura? Claro, faz sentido. Claro. Sim, faz sim, sentido. sim. Não, eu não acho que o meu modo de ver as coisas seja o modo de ver pintura alargado, quer dizer... Existem... Continuas a interessar-te por uma pintura em que tu achas que não há propriamente algo de provocador? Não, eu encanta-me uma pessoa que pinte incessantemente a mesma coisa e o mesmo objeto todos os dias. Sim. Pronto, isto é só o meu modo de fazer e de ver a pintura, mas não é de agir em relação à minha pintura. Eu consigo ver vários modos de agir em relação à pintura que não são os meus. E são encantadores, e são muitos. E que outra eu adoro ver pintura. Que não tem, assim, uma pintura ou pintores que achas que não têm nada a ver com a tua pintura, mas que te interessam e que te atraem profundamente? Olha, Morandi, por exemplo. O que é que eu tinha pensado? No outro dia estava a falar sobre isso. Estou a pensar assim nos mais distantes, não é? Sim. Sei, agora não estou a conseguir pensar muito. Mas há vários, não sei. Falas na Maria José Oliveira? Sim. Que
se calhar também é um bocadinho, não é tão próximo do teu Não, trabalho. não. É uma coisa que... Sim, eu falei nisso num contexto, pronto, preciso de ser anulado pela história quando é um trabalho exatamente, e de alguma recuperação que se tem feito, ou recuperação, se é que essa palavra não gosto muito, mas de artistas mulheres, há várias que eu conheço que, enfim, não têm tido atenção, portanto, às vezes não entendo algumas Porque é que não foi dada questões. Sim. E tu tens vindo a trabalhar e a assumir este teu lado B de forma cada vez mais aberta e declarada, e verificamos, por exemplo, nestas mais recentes referências aos filmes de série B, talvez agora mais evidentes, o que é que há para ti de tão fascinante nessa que se dá por baixa cultura? O que é que há de tão... É a vontade que está lá? É mesmo? É a vontade. E falavas também na própria estética, não é? Sim, a própria estética e o próprio capitalismo que todos nós somos, não é? Que é vender um produto e com o mínimo de custos fazer um filme para um drive-in, e não interessa, é carne para canhão, é mesmo para ganhar dinheiro com aquilo, é quase como fazer um hambúrguer em massa, qualquer coisa assim. Mas nessas coisas existem verdadeiras preciosidades criativas que muitas vezes havia essa consciência artística, mas a maior parte das vezes não havia. Então, quando tu vês isso agora, tu tens um olhar de distância, não é? Que também não existia. O distanciamento cool que fala. Já não me lembro do autor que diz isso. Agora temos o distanciamento cool por causa do surgimento do novo kitsch. Temos um distanciamento cool em relação a essas realidades. E o quê? Perdi-me. Não, estavas a dizer que te interessa a própria imagética, né? Daquilo tudo, de acontecer. Sim, e a própria procura ou seja, da criatividade num efeito especial, corre mal, continua-se a filmar, sei lá. O Ed Wood é um exponente máximo disso, quer dizer. E tu falas também naquele filme, eu não fui ver, mas o filme Só com Anões que cavalgam póneis. Sim, eu não conheço, mas fiquei com curiosidade. Sim. Pronto, isso é tipo aqueles, como eles chamam, exploitation, não é? Que havia esse filão de temas. Sim. E que eram explorados e que tinham uma espécie de... não sei, é uma espécie de freak show às tantas do próprio cinema, não é? Porque havia sei lá, haviam as vixens, que eram aquelas mulheres com as mamas enormes, depois havia a black exploitation, que eram só versões dos outros filmes com atores negros. Portanto, houve várias coisas, sei lá, muita coisa assim temática pronto, com Anões, este foi o único que conhecemos. Foi assim Tenho que explorar porque eu sempre gostei de procurar assim coisas um bocado fora. Sim, perdes mesmo tempo com isso porque te interessa genuinamente, não é? Sim, sim. E porque e não é só uma coisa de folclore, é que eu reconheço-me mesmo nessa como é que eu ia dizer? Mas um bocado como os freaks, não é? Para a realidade, tipo uma margem... Eu identifico-me com isso, pessoalmente. E tal como na paisagem do Hamilton, não se trata só de... Não se trata da baixa cultura, mas do que se espera da baixa cultura. Ou seja, o que te interessa é a instância do confronto, o cocó sobre o pôr do sol, o acastanhado repulsivo, com depois o vibrante, exultante, cor-de-rosa e amarelo. Ou seja, uma coisa não faz sentido sem a outra. E, portanto, trata-se também de um certo encanto pelo confronto da baixa com a alta cultura, porque tu estás a trabalhar, tu estás a explorar a baixa cultura num contexto que não deixa de ser alta ou
quase alta, não é? No circuito que é da alta. Sim, sim. Esse confronto é o que te interessa, não é? É. Trazer uma coisa para a outra. O choque. Sim, sim. Quer dizer, mas não é uma coisa... Quando eu abro a porta para isso, sim, não é? Mas no decorrer da própria pintura, a pintura, trabalho sobre pintura, não. Não, isto é uma coisa que acontece naturalmente. Eu mostrei estes desenhos e isto tudo, ou seja, eu abri essa porta na canhota. Quer dizer, que é um bocado aquilo que eu sempre fiz e que era para mim e poucas pessoas conheciam. Pois, aqueles desenhos mais meio perdidos, soltos, não é? Sim, exato. Mas eu nunca fiz, imagina, o que eu estou a querer dizer com isto é eu nunca fiz um corpo de trabalho para afirmar isso. Não, isso é uma coisa que me diz algo e que acontece naturalmente e que foi exposta. Mas eu vejo como uma característica ou uma coisa que acompanha o meu trabalho, mas não... Sei lá, quando estou a pintar não penso nisso, não penso em nada, na verdade. E no verão passado, por altura também da canhota, andavas a ouvir o Garçom do Marante, certo? Sim. E agora, isto tem a vir aqui com uma pergunta que nós tentamos que perpasse todas estas entrevistas da Umigo. Qual é o teu mais recente guilty pleasure? Tipo, aquele que ainda não partilhaste com ninguém, que está a influir determinantemente no teu pensamento e na tua obra, mas que ainda ninguém ouviu falar? Pincéis pequeninos. Pincéis pequeninos, tipo... Pincéis pequeninos. Não é fininhos, é mesmo? Não, fininhos, desculpa. Pequeninos, pronto, para pincéis de pelos especiais, pincéis. Tipo o quê? Pelo de cavalo, não sei de onde? Não, também não, que eu não tenho para isso. Mas uns melhorzitos. Estou completamente fascinada a pintar muito devagarinho, com os pincéis muito fininhos. Mas isso ainda não se vê na tua obra, ainda não está exposto, certo? Não está. E muda a linguagem, muda a plasticidade? Pronto, isso é uma coisa muito engraçada, porque como é que eu vou fazer uma pintura... eu que uso a marca do pincel e aqueles pincéis com pelos rijos para se notar o arrastamento e essas coisas todas. Como é que eu faço isso com uns pincelinhos fininhos? Não sei o que é que vai acontecer, mas está a decorrer. Está bem. Este é o novo. Sim, já estás a avançar aqui em informação. E se atendemos especialmente à pintura desta mais jovem geração de pintores, alguns até mais novos que tu, tipo já nascidos nos anos 90, verificamos que já tudo se dá no domínio do citável. E isto que eu vou dizer, eu falei disto agora, eu acabei agora a minha dissertação e eu vejo tipo que a Sailor Moon é tão ou mais inspiradora que a Vitória de Samothrace, que o Leave Britney Alone, o vídeo, é tão ou mais inspirador que o Triunfo de Pan. E estou-me a lembrar de uma pintura de Almeida e Silva. E neste momento, numa fase já pós-Marante, né? Já avançaste com o Marante, já te esperam qualquer coisa, o que é que te falta pintar ou que fronteira te preparas agora para transgredir no domínio da pintura? Não faço ideia. Não sei. Gostava de pintar com preto. Estavas a falar um bocado. Mas tu também falavas que não conseguias pintar com o branco. O branco nunca tinhas conseguido? Não sei se foi bem isso que eu disse. Foi agora a Catarina Real. Foi? Sim, agora mais tempo. Eu com o branco tenho uma relação muito especial. Agora com o preto, não. Nem tocas? Pois. Quer dizer, toco para escurecer qualquer coisa, não é? Tipo contorno, não sei. Não uso contorno. Não? Estava a ver aqui esta, mas deve ser ver. Quer dizer, não com preto, mas
Quer dizer, o preto, lembro-me daquele trabalho que fizeste, o projeto de desenho da cena dos Monty Python. É desenho e foi tudo com marcador preto. Só há marcador preto. Foi. Só há tudo riscado. Sim, mas separas da eu trabalho muito com canetas pretas e sou desenhadora compulsiva. Agora, pintar com preto é diferente. Não é desenhar. Se bem que às vezes há tiques do desenho que passam de uma coisa para a outra. E são as relações, aquelas... Não sei, nesse trabalho que tem aquelas barras arredondadas, não sei, curva. Sim, mas... aqueles padrões. Sim, é uma espécie de geometria mole. Sim, isso. É como que depois acaba por se ver na pintura também. Quer dizer, trabalhado... Sim, com pincel, outra... Sim. Não é ali... acaba por... Há uma relação. Apesar de não haver cor. E da cor ser muito importante na tua pintura, há uma relação. Parece-me. E depois, agora passo aqui para estas. Esta que também é do solilóquio. Eu tenho aqui esta da canhota. Este aqui é um detalhe, né, do teto, da que estava no teto. E esta é uma da canhota que está no catálogo, assim, fotografada sobre este fundo. E eu pergunto, já pintaste calhaus, dentes, intestinos, coisas que se parecem com fezes e ranho e por aí adiante? O que é que há de tão grotesco, tão absurdo, tão ridículo, tão nojento que tu não pintarias ou que não pintarias de maneira alguma? Onde é que traças a linha, ao limite? O que é que é demais? Estás-me a fazer perguntas que eu não sei responder. O que é demais? Não sei, lá, amputações e corpos ventrados e coisas assim, isso para mim é demais. Tens dedos, eu acho que tens... Tenho dedos, dedos cortados. Não é tão grave como... Quer dizer, grave, enfim, existe isso, não é? Existe isso, que é assim uma coisa entre o macabro e o... e o escatológico e o... Essa dimensão do corpo que está muito presente, que é tudo o que tu sentes e como tu és. E eu sou uma pessoa que me afeta fisicamente com as coisas. Eu, se estiver nervosa, eu quero vomitar. Ou seja, eu sou uma pessoa mesmo assim. Então, se calhar, isso para mim é uma coisa natural de... Não sei. Depois, também existe sempre aquele lado de repulsa em relação a essas coisas, não é? Que as pessoas naturalmente têm. Mas a tua pintura parece que dá uma volta à cena. Parece que isso voa, isso... Mas está lá, quer dizer... Está lá, às vezes, se calhar, nem está aí. Dança, ou não sei, ou fica a pairar no ar, ou... Sim. Viajas, assim, na tela, no espaço, sei lá. Sim, não é tipo... Não é explícito, não é tipo aquele... Há uma dimensão quase poética do cocó, não é? Sim, ou da paisagem, o cocó e a paisagem. Eu acho essa... incrível, eu só pensei assim, eu adorava ter feito isto. E esses céus, esses céus são céus de merda. Sim. Mas, quer dizer, tinha tudo para ser um céu onde estava tudo a correr bem, mas tu foste lá e achaste os céus. E aquela coisa que é assim, Mariana, castanho na pintura. O castanho é assim uma cor difícil. Sim. Então eu quis usar. Sim, porque depois há aquele azul super celeste, não é? Celeste. E vem aquele monte de... Sim, mas é um caminho que tu continuas a aprofundar, a explorar, vais por aí ou ficaste mais ou menos nesta cena? Estás a ir mais profundamente? Com mais profundamente não digo mais explicitamente, mas digo uma ideia de continuares a mexer nisto, a mexer... Não sei dizer, porque neste momento eu estou obcecada com os pincéis fininhos.
Não sei. O que é que vai acontecer? Não sei. Mas tu estás Não tenho um plano, não. Com os pincéis fininhos e continuas com as mesmas escalas de tela ou naqueles registros mais tipo... Agora estou a trabalhar telas pequenas, sim. Mas quer passar para grande com os pincéis fininhos. Sim, ok. Daí estás a dizer o que é que vai acontecer, sim. E depois, esta pergunta também é uma pergunta que atravessa assim todas as entrevistas, cada um fez como quis, mas era uma ideia que nós planeámos desde o início. E eu pergunto, o que é que a tua prática pictórica nos diz, se é que nos diz alguma coisa da realidade presente, do contexto que hoje vivemos? E falo não apenas tipo, da pandemia, destas coisas específicas, mas de uma maneira... Ou seja, o que é que a tua pintura diz do seu próprio contexto? Do teu contexto? É assim, a minha pintura obviamente dirá coisas, mas ela não quer dizer nada em relação ao contexto. Ela acaba por dizer coisas, mas tu não estás preocupada com isso, não é? Não. Nem refletes, nem voltas a uma atrás, tipo 2013, aí. Não. O meu papel enquanto cidadã é ou seja, eu não quero... Como é que eu ia dizer isto? Eu não me interessa fazer política com a pintura. Eu respeito quem faça, não tenho... ou seja, tudo o que é... Mas eu não digo que não sei. Mas... Ela pode ser reivindicativa e tu não teres noção... Eu até posso ter noção de algumas coisas, mas isso é uma coisa muito... Isso não é uma força maior do trabalho. E eu acho que... no outro dia li uma coisa, mas também não sei citar, que sou péssima, que era uma artista que dizia em relação a isso. E acho que até publiquei numa rede social qualquer. Mas alguém te confrontou com alguma ideia dessas, com alguma cena dessas, tipo, eu vejo isto na tua pintura, eu acho que tu estás a dizer isto e tu ficas tipo... Não. Ninguém te diz, né? Ninguém te fala sobre isso. Não, é que às vezes os artistas falam, alguém me veio dizer que isto significava não sei o quê e eles ficam surpreendidos. Nunca foste surpreendida com uma cena dessas? Não, acho que não. Não lembro. Tirando aquelas coisas tipo, eu vejo ranho e se calhar naquele não era. Sim. Pronto. Mas eu adoro ouvir isso, aliás, eu acho que as pessoas... É bom ouvir o que os outros veem. Eu não consigo, se eles não me disserem. Sim. Ok. Então, e agora eu pergunto o que é que te move, porque de certeza que te move mais alguma coisa, para além da pintura. Já ouvi falar da culinária, por exemplo. Sim. Qual é o lado B, se o lado A for a pintura? Eu tenho uma relação compulsiva com a cozinha, desde há muito tempo. Mas, quer dizer, que eu considero positiva, não é? Eu gosto mesmo muito. É assim, uma espécie de estado especial, que eu estou ali com a comida, a fazer comida. Mas tem alguma coisa a ver com depois, o processo da pintura pictórica? Encontras? Eu acho que existem algumas relações nessa parte... até da experimentação e das várias fases das coisas e depois a parte que é boa de poderes partilhar a comida, não é? E a comida é uma coisa mesmo... que não comparas é melhor com fazer isso do que fazer uma exposição. Ou seja, eu posso mostrar as pinturas e não sinto que... sei lá, prefiro fazer uma feijoada para as pessoas. Do que ir inaugurar. Não estou a dizer que não quero fazer exposições. Não é isso. Mas o que eu estou a dizer é que, em termos de oferta, de criativa, e que o outro possa receber... Bem, também estás a dar muito de ti quando estás a expor aquelas pinturas. Claro que sim, claro que sim. Mas a diferença é que é inútil, não é?
E um prato de comida não é Vais inútil. comer, ok. Está bem. Mas consegues ver-te a fazer outra coisa, e agora digo profissionalmente, consegues ver-te a fazer outra coisa se não pudesses pintar, por uma razão, consegues ver-te a fazer Eu já fiz muita coisa. Quando fazias a pintura? Ou Quando fazia a pintura, sempre. Já trabalhei em muitas coisas. Ou seja, eu se precisar, eu faço. E o sindicato dos pintores vem um bocado nessa ideia de expandir, ainda tem a ver com a pintura, mas expandir um bocado o teu âmbito de ação. Eu não vejo assim, é assim, obviamente existe qualquer coisa, se calhar, relacionada com isso, mas o que eu posso dizer, para mim, aquilo que para mim, pessoalmente, o que eu acho é que eu quis fazer uma coisa, em vez de estar a dizer, eu gostava que isto acontecesse, eu gostava que, sei lá, que mais pintores falassem uns com os outros, de misturar públicos, sei lá, de criar desafios e de pôr pintores que jamais se encontrariam a fazer uma exposição. Em vez de ficar a pensar que isso podia acontecer, eu resolvi avançar com isso. Foi mais um bocado por aí. E tem sido ótimo mesmo, tem sido mesmo muito bom. Mas vês tipo como ligação, o elemento congregador destas pessoas, estes pintores? Não. Vejo como uma ponte, não é? Uma ponte. Desses tais que não se encontrariam. É mais ou menos como, sei lá, levares um amigo a um restaurante que depois vai gostar muito de ir lá. Não sei, não é mostrar um caminho, porque não é tipo mostrar o caminho, não tem a ver com isso. Iluminar os outros. Não é nada disso. Pelo menos conscientemente não é, a não ser que eu seja mesmo narcísica e que inconscientemente seja tipo... Mas não, acho que não. É mesmo uma coisa de fazer acontecer aquilo que eu gostaria, que claro, eu gostaria, não é? E as outras pessoas também têm gostado, então essa parte tem sido boa. E vai continuar? Vai continuar, vai. Mas vais investir, quer dizer, vais ter apoios para isso? Eu nunca pedi apoios. Então tens contato com a boa vontade dessas pessoas? Sim, em termos de... Ou seja, já cheguei a levar obras e buscar obras e tudo, não é? Portanto, também não foi assim nada de... Funciona tipo um bocado na lógica tipo cooperativa? Não sei. O nome tem esse lado de congregação e de reivindicação, mas na verdade é só para conversarem sobre pintura. Quer dizer, não é uma associação, não é... É assim um nome que pretende reunir as pessoas e, sei lá... Que tu dizes que até é para se encontrar falar sobre pintura, sobre o branco, falar sobre como... Porque é isso, porque é diferente. Eu tenho amigos artistas e tenho amigos pintores e o modo, regra geral, não é? Não estou a... Mas o modo de falar sobre o trabalho é diferente. Claro, sim. Não sei, nós temos uma obsessão pelos materiais, pelas cores e pelo... E depois também é abrir isso ao público. As pessoas normalmente não veem essas conversas, que é conversa de ateliê. Pois, exato, é isso. Conversa super sobre a técnica, sobre qualquer coisa. E as pessoas também têm, não sei, curiosidade de ouvir aquelas coisas que se fala dentro de portas do ateliê. Sim, e de um falar de uma perspectiva, de outra falar de outra perspectiva, de como é que faz, de como é que prepara, de como é que... É giro. Não sei, tenho gostado. Então, também já me perdi. Então, é a última questão que eu tenho. Eu fui ouvir a Garçom do Marante e não sei se já alguma vez eu tinha ouvido. E nós falamos normalmente deste tipo de repertório, tipo música ligeira, assim meio no gozo, de uma forma leviana, ou com aquele tal distanciamento, né? Distanciamento quase que até parece que estamos acima de alguma coisa, né? Sim. Mas há nele, apesar de falarmos de uma forma leve, há nele um peso imenso, uma melancolia muito marcada. A música não é nada ligeira.
não é? Não é. Não é nada. Estou a pensar mesmo na letra dessa música. Tipo, ele no bar, a dizer que se eu cair, tipo, vou-me embriagar e se eu cair, pede ao empregado para arrastá-lo, assim, espera, me deito no chão. Assim, uma cena super pesada. E eu lembrei-me da entrevista em que dizes, e é esta entrevista mais recente à Catarina Real, em que dizes que pintar te faz feliz, não deixando, no entanto, comportar um peso, um sofrimento. Falas tipo um processo sofrido ou qualquer coisa assim. E nessa luta interior, que é a da pintura, que outras lutas se atravessam e cruzam, encobrem? Isso é uma pergunta pessoal. Pois, para ir para o lado B. O lado mas B, não. pronto. Não, mas, por exemplo, sem estar a querer muito... Já falaste, por exemplo, na questão da tua infância e que percebeste agora recentemente que até a questão, quando falavas do branco e da forma como tu lidas com a luz na pintura, que te lembraste que tinha qualquer coisa a ver quando tu estavas a nadar ao pé dos barcos. Sim. Não é? Há coisas que depois começam a borbulhar quando estás na luta da pintura, certo? Sim, mas é engraçado porque eu só me lembrei disso há pouco tempo. Ou seja, eu já tinha tido a percepção que havia muitas cores que eram cores de barcos, mas eu nunca tinha feito essa ligação mental. Não tinha. Quando tu dizes cores de barcos, as cores... Aqueles azuis, aquele esmalte sintético brilhante na madeira, aqueles laranjas, laranja de tangerina, o vermelho... A luz, há uma luz específica daquela zona, daquele lugar, daquele sítio onde tu provavelmente as boias, as algas nas boias, a cor das boias, o interior dos barcos, o nome dos barcos, as letras e os números dos barcos. Não sei, há muita coisa. Que só agora que... O que se passa debaixo dos barcos. Que é aquele barulho das pedras. Porque essa praia onde eu passei uma boa parte da minha infância no verão, que é a Praia da Oura, tem muitas pedras. Pelo menos agora não sei, porque já não vou lá há muitos anos. Mas ouvia-se assim, eu lembro de pôr assim a cabeça debaixo da água e ouvir assim aquele barulho das pedras e de ver o barco e as cores, mas tudo ligeiramente verde. Verde? Sim, aquele não é transparente, sim, não é? Tem aquelas algas um bocadinho... Sim. Estou aqui no delírio visual, peço desculpa. Isto acontece. Mas tu lembraste disto recentemente e tens-te lembrado, tem-te ocorrido outras coisas, outras ideias, outros acontecimentos, outras vivências no ato de pintar? Ou seja, vou-te perguntar, em que é que tu estás a pensar quando estás a pintar? Isso é a pergunta para o queijinho. Não sei. Quer dizer, eu penso em muitas coisas. E às vezes não estou a pensar em nada, e às vezes estou a pensar no que é que tenho para fazer, e às vezes estou a pensar numa pincelada, estou a pensar numa cor, não sei. Um bocado o comboio para em todas. Ok. Não tenho poiso na cabeça. Está sempre. Mas em algum momento vais ter que meter a pausa, aquela pausa de que fala a Bruno Marchand. Meter a pausa quando é o momento em que tu encontras aquele erro, não sei, o truque, o tal. Muitas vezes é pausa. assim um ha! Já está. É isso, não é? Sim. E pronto. É ótimo esse momento, mas não sei explicar também. Porquê que acontece? Como é que acontece? Não sei. Eu não conheço. Quer dizer, há quem diga que as pinturas são abandonadas, porque elas podem sempre continuar, não é? Eu já acabei pinturas que voltei a pintar por cima. E para mim elas estavam acabadas há uns anos atrás, não é? Mas há aquelas que estão inequivocamente acabadas. Que são quais? Não sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar se tiver aqui uma data de coisas, ou se estivermos num ateliê, eu sei dizer isso.
mas não sei explicar mais, não sei. Isso foi, eu acho que isso é daqueles mistérios que têm o seu encanto, não é? Se calhar se tivéssemos a resposta não tinha graça. Sim. E pronto, eram as minhas perguntas. Não sei se foi pouco tempo, se foi muito tempo. Não sei também. E já está por mim. Obrigada. Obrigada eu.